Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Biologia 2, bloco 3 do nosso mestrado Prof. Bio. Hoje a gente vai mergulhar fundo num reino que, apesar de muitas vezes invisível, é absolutamente essencial para a vida na Terra: o fascinante reino fungi. Pois é, por estar em todo lugar e ao mesmo tempo ser tão misterioso, o reino fungi é, sem dúvida, um reino muito mal compreendido. Então, vamos começar quebrando uma das ideias mais antigas e erradas que existem sobre esses organismos tão únicos. Olha, essa pergunta hoje em dia soa até meio absurda, né? Mas por muito, muito tempo foi isso que a ciência pensava. A ideia de que os fungos eram, sei lá, umas plantas degeneradas que deram errado, essa foi a visão que dominou. Mas a biologia moderna veio para contar uma história completamente diferente. Exatamente. A verdade que veio à tona com estudos moleculares e de ultraestrutura foi uma verdadeira revolução na biologia. Os fungos, na verdade, são parentes mais próximos dos animais do que das plantas. Isso mudou completamente o jeito como a gente enxerga a grande árvore da vida. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Se a gente olha para os marcadores biológicos, a distinção fica claríssima. A parede celular dos fungos é de quitina. A reserva de energia, glicogênio. E sabe quem mais guarda energia como glicogênio? Nós, os animais. Já as plantas têm parede de celulose e guardam amido. Ou seja, não tem como confundir. Os fungos são um reino distinto, com características-chave bem mais próximas da linhagem animal. E essa nova compreensão científica, essa correção histórica, está impulsionando uma mudança super importante até na nossa linguagem. Pensem bem, a gente sempre teve termos bem definidos: fauna para os animais, flora para as plantas. Mas e os fungos? Por séculos, eles ficaram num limbo, muitas vezes sendo agrupados de forma totalmente incorreta junto com a flora. Uma imprecisão científica que durou tempo demais. E para corrigir isso, nasceu um movimento global. A campanha é pela adoção formal do termo fungi como o terceiro F, para finalmente dar o devido lugar e representação a esse reino. E, veja bem, adotar o termo funga não é só uma questão de semântica, de nome. É um passo fundamental para a conservação, para a criação de políticas públicas, para modernizar a educação. É dar um nome para mobilizar apoio e, finalmente, reconhecer de forma oficial a importância gigantesca desse reino. Então, toda essa distinção que a gente busca refletir na linguagem tem raízes muito profundas na história evolutiva dos fungos. É isso que os torna tão únicos. Vamos dar uma olhada nessa árvore da vida fúngica. Este ponto aqui é crucial. O reino fungi é o que chamamos de um grupo monofilético. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que toda essa diversidade imensa de fungos que existe, todos eles vieram de um único ancestral comum. Para a sistemática filogenética, isso os define como um grupo válido. É um galho único e coeso na grande árvore da vida. E essa jornada evolutiva é uma história fantástica de adaptação. Começa lá atrás com os Titridiommicota, os mais antigos, ainda na água. Depois vem a conquista do ambiente terrestre com os Zygomicota. Daí o desenvolvimento das simbioses essenciais com os Glomeromicota e, finalmente, a explosão de diversidade que a gente vê nos Dicária, o grupo que forma os cogumelos que a gente conhece. Ok, mas o que permitiu todo esse sucesso evolutivo? A resposta está numa característica central: o jeito único como os fungos se alimentam. A sua nutrição, que é por absorção, é o verdadeiro segredo do sucesso e do papel ecológico deles. É importante entender que o verdadeiro corpo do fungo não é aquele cogumelo que a gente vê. Não, o fungo de verdade é essa rede imensa de filamentos microscópicos, as hifas. E o conjunto de todas essas hifas forma o que a gente chama de micélio, uma rede subterrânea quase sempre invisível que pode se estender por quilômetros. A melhor analogia é a seguinte: pensem no micélio como a macieira. O cogumelo, por sua vez, é a maçã. Um é o organismo vivo, o outro é só o fruto, a estrutura de reprodução. O corpo principal do fungo, na maior parte do tempo, está ali, escondido sobre os nossos pés. E o mais incrível é que essa rede escondida não serve só para alimentar o fungo. Ela literalmente conecta e sustenta ecossistemas inteiros. Essa conexão acontece por meio da micorriza, que, se a gente for ver a origem da palavra, significa fungo-raiz. É uma associação simbiótica, uma parceria super íntima e fundamental entre o micélio dos fungos e as raízes da imensa maioria das plantas. E quando eu digo a imensa maioria, eu não estou exagerando. Olha esse número:
Mais de 90% de todas as espécies de plantas do planeta Terra dependem desses fungos micorrízicos para sobreviver e para se desenvolver bem. É impressionante. É uma relação de benefício mútuo perfeita. O fungo funciona como uma superextensão das raízes da planta, aumentando brutalmente a capacidade dela de absorver água e nutrientes do solo. E a planta, o que ela dá em troca? Açúcar. Aquele açúcar que ela produz na fotossíntese. Mas o mais fantástico é que essa rede pode conectar plantas diferentes, formando uma verdadeira internet da floresta, onde elas trocam recursos e informações. Isso é simplesmente essencial para a saúde de todo o ecossistema. Então, no final das contas, reconhecer a funga não é só dar o nome correto aos fungos. É entender que sem esse terceiro reino, a flora e a fauna como a gente conhece, simplesmente não conseguem existir. É uma questão fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta.